Oi, hoje nós vamos falar das propriedades coligativas. E o que são essas propriedades coligativas? São as propriedades das soluções quando nelas são adicionados um soluto não volátil. Lembrando que não volátil é um soluto que não evapora com facilidade. E essas propriedades não dependem da natureza do soluto, e sim da quantidade de soluto ou número de partículas adicionado, que também quer dizer a concentração dessa solução. Então, aqui nós temos um líquido puro. Ele vai ter propriedades do líquido puro. Por exemplo, se for a água, vai ferver a 100 graus Celsius, entrar em ebulição a 100 graus Celsius, a nível do mar. Vai congelar a 0 graus Celsius. E aqui nós temos uma solução, pois foi adicionado um soluto. No caso aqui, um soluto não volátil. E aí, essa solução vai ter as propriedades coligativas, porque foram adicionados solutos não voláteis nela. A primeira, a tonoscopia ou tonometria. A tonoscopia consiste no abaixamento da pressão de vapor de um solvente pela adição de um soluto não volátil, assim como todas as propriedades coligativas. Lembrando, então, o que é essa pressão de vapor? Quando um líquido é mantido em um sistema fechado, ocorre coexistência entre a fase líquida e a fase de vapor. Então, coexistência quando as duas fases ocorrem ao mesmo tempo. De modo que a composição de cada fase permanece constante, ou seja, a rapidez da evaporação é igual à rapidez da condensação. Então, aqui nós temos um líquido que está mantido no sistema fechado, aqui fase líquida e aqui a fase de vapor. Então, como está em um equilíbrio, para uma molécula evaporar e ir para a fase de vapor, uma molécula que está na fase de vapor precisa condensar. A pressão que o vapor exerce sobre a superfície do líquido, esse que está em equilíbrio com a fase líquida, é chamada de pressão de vapor. Então, se a gente tem um líquido, adiciona um soluto não volátil, a gente vai ter o abaixamento dessa pressão de vapor. E é isso que diz a tonoscopia. Aqui a gente pode observar em figuras, nós temos dois recipientes, um contendo solvente puro, que seria a água, e um contendo uma solução de água com glicose. E, além do líquido, temos também a parte em vapor. E a parte em vapor está sendo medida aqui por um manômetro. Aqui está só sendo representado, e aqui um exemplo de um manômetro. E mostrando, então, que quando tem somente a água, a pressão de vapor é maior. Porque, olhem só, vindo para cá, o ponteiro, aqui a pressão é maior. E aqui, quando nós temos uma mistura, a glicose, que é um soluto não volátil, nós tivemos, então, um abaixamento dessa pressão de vapor, porque o ponteiro veio para cá. Mas, então, a adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor do solvente. Lembrando, então, que para um líquido entrar em ebulição, a sua pressão de vapor tem que se igualar com a pressão atmosférica. E aqui um exemplo. Em 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água, sempre lembrando que isso é o nível do mar, é igual à pressão atmosférica. E por isso que a água consegue ferver, começa a entrar em ebulição. Então, a adição de um soluto não volátil vai aumentar a temperatura de ebulição da solução, porque uma qualidade aqui está relacionada com a outra. Se a adição de soluto não volátil vai diminuir a pressão de vapor, então vai aumentar a temperatura de ebulição, vai aumentar a temperatura necessária para que esse líquido entre em ebulição, consiga igualar a sua pressão à pressão atmosférica. E isso é a ebulioscopia, que consiste no aumento da temperatura de ebulição devido à presença de partículas de soluto não volátil. Então, quanto mais concentrada for a solução, maior será o aumento da temperatura de ebulição da água, ou seja, maior será o efeito ebulioscópico. E esse fenômeno ele é explicado pela interação entre as partículas do soluto e do solvente, que resulta numa maior dificuldade para vencer essas interações. Quer dizer que vai precisar de mais energia para que as moléculas que estão no solvente consigam escapar do estado líquido e ir para o estado vapor. Aqui nós temos representada a água pura, que está em aquecimento, então a água já está evaporando,
E se a gente adicionar açúcar, a gente vai criar uma mistura de água com açúcar, que já vai ter aqui uma menor quantidade de evaporação, porque a gente vai precisar de maior temperatura de ebulição para que essa água consiga passar para o estado do vapor. Aqui, por exemplo, o cozimento dos alimentos ele é mais rápido quando a gente adiciona sal na água. Aqui nós temos um macarrão sendo cozinhado com sal na água. Mas por quê? O tempo de cozimento de um alimento ele vai depender da temperatura em que ele é preparado. Então, se a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, se nós adicionarmos sal a essa água que vai estar cozinhando o macarrão, essa água vai entrar em ebulição a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, que vai diminuir o tempo de cozimento do alimento. Então, quanto mais concentrada for a solução, maior será esse aumento de temperatura da ebulição da água, ou seja, maior será o efeito ebulioscópico. Então, se a gente colocar mais sal, a temperatura vai ser maior ainda e vai cozinhar mais ligeiro esse macarrão. Mas, claro, cuidando para não salgar demais a comida. Um outro exemplo aqui, se nós estivermos fervendo um chá ou uma água para preparar um chá e ela já estiver em ebulição, se nós adicionarmos açúcar, a gente vai retardar a ebulição, que é também um efeito ebulioscópico, porque o açúcar vai interagir então com essa água ou com esse chá, retardando a ebulição do líquido. Outra propriedade coligativa é a crioscopia, que consiste na diminuição do ponto de congelamento de uma substância a partir da introdução de um soluto pouco volátil ou não volátil. Aqui nós temos representado a água pura, aqui nós temos pedrinhas de gelo e essa água está a 0 graus Celsius. Se nós adicionarmos meio mol de glicose ou de sacarose, a gente vai ter aqui um abaixamento dessa temperatura de congelamento. Então aqui também há água líquida, mas ela está mais gelada que somente água pura. Se a gente adicionar o dobro, em vez de meio mol, a gente coloca 1 mol, aqui nós vamos ter uma temperatura mais baixa ainda. Reparem que é negativo, ó, menos 1,86 graus Celsius. Porque lembrando que as propriedades coligativas elas não dependem de qual é o soluto, mas sim da quantidade do soluto. Então aqui nós colocamos mais soluto, então nós tivemos um efeito maior, nós tivemos uma diminuição maior do ponto de congelamento. Por meio do estudo da crioscopia, foi possível entender por que a água é líquida nas regiões do planeta cujas temperaturas podem chegar a menos 30 graus Celsius, como na Antártida. E a justificativa é a presença de sais na água, principalmente o cloreto de sódio, o que abaixa o seu ponto de congelamento. Porque se não tivesse essa propriedade, então toda a Antártida estaria congelada, porque toda a água congela a 0 graus Celsius se ela é pura. E aqui ela não é pura, ela possui sais dissolvidos. Um outro exemplo, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, ou seja, a água congela em temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. E com isso a gente consegue observar duas coisas no nosso dia a dia. Uma, que a água do refrigerante não congela quando é resfriada. Quando a gente coloca uma latinha de refrigerante dentro de um isopor com gelo, ali, aquela água, aquela temperatura vai estar a 0 graus Celsius. Mas a latinha não vai congelar, o refrigerante não vai congelar. Porque dentro do refrigerante a gente não tem água líquida, a gente tem água com uma grande quantidade de açúcar, que vai abaixar o ponto de congelamento. Então essa água não congela por causa da crioscopia. E também vocês já podem ter visto alguém fazer, que é para gelar mais rápido as latinhas de refri, colocar junto do gelo sal nesse isopor. Então, a adição de sal na água gelada, e com gelo, para gelar a bebida mais rapidamente. Por quê? Porque adicionando o gelo ali, a gente vai abaixar o ponto de congelamento. Então, se a gente tinha um isopor com água e gelo a 0 graus Celsius, colocando sal, a temperatura vai ficar mais baixa ainda. Então, as latinhas de bebida vão gelar mais rápido. Um exemplo é se a gente adicionar 180 gramas de cloreto de sódio em meio litro de água, essa água ela vai congelar em temperaturas inferiores a menos 22,89 graus Celsius. A gente não precisa pesar a quantidade de sal quando for fazer
esse tipo de experimento, de gelar as latinhas. Mas aqui é só um exemplo da quantidade de sal que faria abaixar bastante esse ponto de congelamento. Também, nos países muito frios, as pessoas adicionam aditivos especiais à água dos radiadores que vão diminuir o ponto de solidificação, evitando assim o congelamento da água no radiador. Porque se a água do radiador congelasse nessas localidades abaixo de 0 graus Celsius, isso ia gerar um prejuízo, né? O carro não ia funcionar mais, não ia ser legal. Então, para isso, são utilizados aditivos que vão diminuir esse ponto de solidificação e também utilizando o princípio da crioscopia. Vamos falar um pouquinho só do diagrama de fases. Em toda mudança de estado, existe um equilíbrio entre as fases envolvidas, as fases de sólido, líquido e vapor. E as diferentes pressões, essas mudanças de fase ocorrem em diferentes temperaturas. Os 3 estados físicos podem coexistir em equilíbrio em certas condições de pressão e temperatura, chamado ponto triplo. E esse ponto triplo ele é característico de cada substância ou solução. O gráfico demonstrativo das condições sob as quais uma fase pode ser transformada em outra é conhecido como diagrama de fases e apresenta o aspecto ao lado. Então, observem aqui o diagrama, onde ele é dado por pressão e temperatura, e aqui nós conseguimos ver, nesse composto aqui, que nessa parte do diagrama nós temos, então, a substância no estado sólido, nessa parte aqui a substância no estado líquido e nessa parte aqui a substância no estado vapor. Então, cada uma dessas curvas indica as condições de pressão e temperatura nas quais duas fases estão em equilíbrio. Por que duas fases estão em equilíbrio? Por exemplo, aqui nessa linha, onde estamos entre o sólido e entre o vapor, o que acontece quando, por exemplo, a água vai do estado vapor para o estado sólido? Aqui é a sublimação. Então, qualquer coisa em cima deste ponto aqui é uma sublimação. Aqui, entre o sólido e o líquido, nós temos o ponto de fusão. E aqui, entre o líquido e o vapor, nós temos o ponto de ebulição. Se nós tivermos um ponto na curva nessa área aqui, é vapor com certeza. Em alguma região dessa área aqui, é líquido com certeza. E nessa área aqui, é sólido com certeza. Então, essas áreas delimitadas por essas linhas representam as condições de pressão e temperatura nas quais uma substância existe em um único estado físico, que eu acabei de dizer, né? Aqui só estado sólido, aqui só líquido e aqui só vapor. E em cima das linhas nós temos, então, essas etapas de transição. E esses efeitos, essas propriedades coligativas, elas vão interferir nesse gráfico. Aqui eu trouxe novamente o gráfico aqui em cima, e aqui embaixo nós temos então a tonoscopia ou tonometria, e observem que a água, né, o líquido puro, está aqui com uma pressão de vapor superior, né, aqui o gráfico de pressão, então aqui para cima a pressão é maior, enquanto que soluções com misturas estão linhas abaixo no gráfico, com pressão inferiores. E a ebulioscopia e crioscopia não são a mesma coisa, mas as duas mexem, então, na parte da temperatura do gráfico. Então, observem aqui em azul, seria a água, né? A substância pura. Se nós adicionarmos um soluto não volátil, observem aqui que a temperatura no estado, entre o estado líquido e o estado vapor, ela vai aumentar. Por quê? Ela vai precisar de uma temperatura maior para entrar em ebulição. Enquanto que para cá, que é entre o sólido e o líquido, que seria a parte do congelamento, a temperatura vai diminuir, porque precisa de uma temperatura menor para que ocorra o congelamento. Então, observem como mudou aqui o gráfico quando é adicionado um soluto não volátil. Lembrando que aqui a solução é o que está representado em vermelho. Vamos falar de outra propriedade, mas antes introduzindo, falando do o que é osmose. Osmose, então, é a passagem de solvente do meio
menos concentrado, chamado de hipotônico, para um outro mais concentrado, chamado de hipertônico, através de uma membrana semipermeável. O processo de osmose ocorre espontaneamente até que as concentrações da solução hipotônica e da hipertônica se igualem e com isso seja atingido um equilíbrio osmótico. Aqui um exemplo, nós temos duas soluções separadas então por essa membrana permeável. Aqui essas bolinhas menores são a representação da água e essas bolinhas maiores são a representação do soluto. A água, ela tende a atravessar a membrana e ir para a solução mais concentrada. Então, ela vai sair do meio hipotônico e vai para o meio hipertônico. Então, lembrem que de hiper é mais e hipo é menos. E a água, ela tende a ir, então, para o lado mais concentrado, porque ela quer diluir. Ela quer que as concentrações fiquem iguais. Então, observem aqui que através de um tempo, após um tempo, as moléculas de água passaram por essa membrana e foram para o lado que estava mais concentrado, até que a concentração dos dois lados ficou igual, e com isso até o volume do lado que estava mais concentrado aumentou. Então aqui embaixo está escrito que essa é a representação do fenômeno da osmose entre duas soluções do mesmo soluto. O solvente se desloca da solução hipotônica para a hipertônica, mas os solutos não passam pela membrana semipermeável. Então, por exemplo, uma salada temperada com sal, num dia ela se apresenta murcha, temperada com sal num dia, no outro dia ou até algumas horas depois ela se apresenta murcha. Talvez vocês não tenham percebido, mas passe a perceber. Tempera a salada e depois do almoço que vocês não comerem, se guardarem assim, no outro dia ela vai estar murcha. Por quê? Porque as célula vegetal desse alface, ela é uma membrana semipermeável. Então, se a gente temperou com sal, o lado de fora do alface, ele vai ter mais sal. Então, a água que está dentro da célula tende a sair e ir para o meio externo. E isso vai gerar um alface murcho. Então, escrito aqui, quando ocorre a adição de sal, parte da água que se encontra no interior das células dos vegetais sai delas espontaneamente, devido à diferença de concentração do sal existente entre o meio externo e o meio interno das células, e o vegetal murcha. Isso acontece porque a membrana das células é semipermeável, quer dizer que vai permitir o processo de osmose. Também vocês podem perceber que se vocês tiverem uma alface murcha e colocar ela numa água gelada, a água vai voltar para dentro da célula e o alface vai ficar fresquinho de novo. Outro exemplo de osmose e o uso, a osmose e o processo de conservação dos alimentos. No charque, aqui que é aquela carne salgada que as pessoas usam para fazer carreteiro. Quando a carne é salgada, a diferença de concentração entre o meio externo e o interior das células promove a saída de água tanto das células da carne quanto das células de micro-organismo, que poderiam causar a deteriorização da carne. Com a saída da água, as células murcham e morrem. Então, antigamente, quando o pessoal não tinha geladeira, para poder conservar essa carne, eles salgavam, daí assim os micro-organismos acabavam morrendo, porque a água de dentro deles saía e eles morriam, e assim a carne ficava conservada. E a mesma coisa para frutas em caldas, que a elevada concentração de açúcar da calda promove a saída de água das células dos micro-organismos, que podem causar a morte desses micro-organismos e impedindo a degradação de diversas substâncias, o que ajuda a conservar as frutas por mais tempo. É a mesma ideia. Se a gente fizer uma conserva de fruta, tem tanto açúcar naquela conserva que a água que está na célula dos micro-organismos vai ir para a água do meio, que está cheia de açúcar, bem concentrada. E isso vai levar à morte desse micro-organismo. Aqui não está escrito, mas a mesma coisa também com compotas salgadas. E um exemplo também são as hemácias do sangue. As hemácias, num meio isotônico, lembrando que é quando os dois meios possuem a mesma concentração do mesmo soluto. Elas vão ficar no seu formato natural, que é esse daqui. Se elas vão para o meio hipotônico, para um meio
digamos, com mais água do que sal, a água que está no meio vai querer ir para onde está mais concentrado, que é dentro dessa hemácia, que vai gerar um aumento dessa célula de sangue, o que não é bom, né? E, ao contrário, num meio muito salgado, a água que está dentro dessas hemácias vai querer sair, deixando ela murcha. Então é por isso que o soro fisiológico, ele também é isotônico, ele tem que ter a mesma quantidade de sais do sangue, senão vai levar um problema pra gente. E sabendo da osmose, então, vamos falar da pressão osmótica. Então, chama-se pressão osmótica a pressão que deve ser aplicada para evitar que o solvente atravesse a membrana. Quanto maior for a diferença de concentração entre dois meios, maior deverá ser a intensidade da pressão aplicada para evitar a passagem de solvente. Então, assim como qualquer outra propriedade coligativa, a pressão osmótica só depende da concentração de partículas do soluto na solução. Então, observem aqui. Nós temos uma membrana semipermeável separando água pura de uma solução salina, solução com sal. Na osmose, então, essa água pura ela vai tender a ir para a parte mais concentrada, que é para o lado da pressão salina. Mas se nós aplicarmos uma pressão do lado que temos a solução salina, essa água ela não consegue passar. E assim, a gente tem a pressão osmótica, que é a pressão que impede a passagem da água ou do soluto mais hipotônico para o lado mais hipertônico. Lendo aqui, na figura da esquerda, mostra a osmose, passagem de água para o meio onde se encontra a solução salina. E na figura da direita, observa-se que, aplicando pressão suficiente no compartimento onde se encontra a solução salina, impede-se que a água atravesse a membrana. Aqui, como é só uma figura, a gente vê esse impedimento não tendo mais a setinha que estava mostrando aqui a água indo para a solução salina. Aqui já não tem as setas. E vamos falar então da osmose reversa. Aqui observem, a gente tem um tubo separado por uma membrana semipermeável. Aqui nós temos a água, que seria o meio hipotônico, e uma solução concentrada, que seria o meio hipertônico. Se nós aplicarmos uma pressão, a gente sabe que a água não vai passar para o meio mais concentrado, porque a gente está aplicando essa pressão e a gente acabou de ver que é a pressão osmótica. Mas se a gente aplicar uma pressão superior, a pressão osmótica vai acontecer exatamente ao contrário. A água vai começar a passar para o outro lado. Então, enquanto na osmose a água vai naturalmente, através da membrana semipermeável, do meio menos concentrado para o mais concentrado, se nós aplicarmos uma pressão superior à pressão osmótica, vai ocorrer a osmose reversa ou osmose inversa, que é a água indo para o meio menos concentrado. Então, a mesma coisa aqui nessa outra figura, nós vamos ler. Na figura, uma membrana semipermeável separa o compartimento A, contendo solução aquosa de cloreto de sódio, do compartimento B, contendo água pura. A água deve passar espontaneamente por osmose do meio mais diluído, hipotônico, compartimento B, para o mais concentrado, hipertônico, compartimento A. Mas se nós aplicarmos no tubo A uma pressão equivalente à pressão osmótica, nós vamos impedir a passagem de água pela membrana. Mas se a pressão aplicada no tubo A for superior à pressão osmótica, nós conseguiremos fazer a água passar do meio mais concentrado para o mais diluído. E essa passagem é conhecida por osmose reversa. Então, gente, vocês viram as propriedades coligativas, o que é as propriedades coligativas. Qualquer coisa, vejam o vídeo mais de uma vez, pausem e façam anotações no caderno. Valeu, até a próxima!